Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta terça-feira está no ar. Seja bem-vindo, participa com a gente agora 6 horas, 4 minutos, 22 graus. O programa vai te deixar muito bem informado logo cedo. Bom dia ao Lúcio Soja. Oi, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Oi, como não? Bom dia a você, bom dia, Lúcio, bom dia a você que nos assiste também. Bom estar de volta aqui. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital, começar essa edição com os casos de coronavírus. Vamos aqui o boletim diário que saiu ontem à noite. Mato Grosso confirma 28 mortes em 24 horas e sobe para 1.105 vítimas fatais da Covid-19 no estado. Mais 28 pessoas perderam a vida por conta do novo coronavírus. Boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde de segunda-feira, porque saiu ontem, mostra que são 1.105 vítimas fatais da doença no estado. O número de casos confirmados subiu para 29.297 pessoas e houve aí um aumento dos leitos também disponíveis. Vamos com o quadro do coronavírus que chama atenção o número de leitos. Um aumento, agora se tem aí 402 em UTI, teve um aumento aí de leitos, então a gente tem disponível 28 leitos no estado inteiro, sendo que a taxa de ocupação não chega aos 90%, está liberando os 90%, que é de 89,8%, né? Então, um dado que traz uma esperança e um certo alívio por conta desse número de leitos. Paulo. Você viu que aumentou, né, Nayara? Porque a gente estava falando de 5 leitos de UTIs disponíveis e agora a gente tem aí esse número de 28. Estava até conversando ontem sobre isso. A que se deve esse, aspas, né, aumento assim, já que o ritmo não era esse, né? Era bem pequenininho, aí subiram aí mais de 20 UTIs disponíveis. A informação que eu tive é que o município de Cuiabá ontem colocou 20, né, disponibilizou 20 UTIs. E aí as outras aí, né, seriam do estado, mas é um respiro, é um fôlegozinho, mas muito pequeno, porque tem uma demanda muito grande aí na esfera judicial, né? Tem muita gente recorrendo aí, tem muita gente judicializando para tentar aí salvar a vida de um ente querido, enfim. Mas, enfim, já é melhor do que aquele ritmo que a gente vinha registrando aí nos últimos dias. Pois é, a gente vai falar desse aumento aí também, Paulo, no número de UTIs e a situação, porque o que mais chegam são denúncias, né, da situação da saúde. A gente tem aí o aumento do leito de UTIs, mas do outro lado ainda tem a falta de estrutura, Lúcio, como os medicamentos que não tem, os profissionais também que estão afastados, a população que chega aí aos postos de saúde, infelizmente, não tem um atendimento adequado. Exatamente. E esse é o argumento aí do governador Mauro Mendes, né? Foi o que ele falou para você ontem naquela entrevista do Jornal do Meio-Dia, né? E aí, vou construir hospital de campanha, como é que eu faço? Vai ter profissional? Vai ter equipamento? Vai ter medicamento? Não é isso? Então, descartando aí... Mas teve dinheiro. O hospital. Isso teve. Não, dinheiro tem, né? Tem. Só que aí é o seguinte... Teve, né? não, tem dinheiro. Só que aí é o seguinte, eles não querem melhorar aquilo que se paga aos profissionais, né? Para irem lá para a frente de combate à pandemia. Isso eles não querem melhorar de jeito nenhum. Mas fica o discurso, olha, não tem como contratar profissional, mas melhora um pouco a remuneração desses profissionais aí, que de repente vão conseguir, não digo assim, resolver completamente o problema, mas pelo menos minimizar, não é? Essa dificuldade. Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos, né? E outra coisa, colocar a discussão à mesa para contratar profissionais sem discutir a questão salarial, você não vai achar nunca, não existe. Os caras têm que ser valorizados sim. E aí é hora de colocar as cifras à mesa para discussão aí, especialmente se houver defasagem nas negociações aí quanto às categorias que envolvem o setor da saúde. E já vai ter um outro problema aí, problema agora com o kit Covid, né? É um outro problema, porque é o seguinte, tinha uma dificuldade aí com fornecedores, né?
de produção aí em larga escala, né, para que o Estado pudesse comprar esses medicamentos que compõem o kit Covid. E aí o que é que foi feito? Né? Aí contrataram farmácia de manipulação, né, para produzir esses medicamentos aí do kit em grande escala. Só que aí é o seguinte, só foram descobrir depois que as farmácias de manipulação não podem produzir em grande escala. Além do preço, né? Além do preço que é absurdamente mais caro. Tem um colega lá na TV Pantanal, não vou dizer o nome dele, mas a mulher dele contraiu o Covid, e aí para ele fazer o coquetel de hidroxicloroquina, ele teve que desembolsar R$800. R$800. Está pagando de forma parcelada, inclusive, aí, para ter acesso à medicação que ainda não se encontra, já não se encontra mais na rede comum, nas farmácias comuns. Olha, vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, porque atendendo a ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Prefeitura de Rondonópolis teve que decretar um novo lockdown no município que passa a valer a partir de hoje, dia 14. Bruno, traz as informações para a gente, então, Rondonópolis aí, que a gente acompanhou tanta notícia, tanto escândalo de Rondonópolis, que me parece que não soube usar o dinheiro público, né? Vai ter que decretar lockdown a partir de hoje. Bom dia, Bruno. Exatamente, Nayara, muito bom dia. O que era aguardado de que retornasse a atividade comercial normalmente em Rondonópolis, mas isso não deve acontecer. Shopping center, lojas, estabelecimentos comerciais não essenciais, nesta terça-feira voltam a fechar tudo novamente. E uma outra determinação da Justiça Federal é que este lockdown é indeterminado, não está estabelecido o dia certo. A Justiça não determinou quantos dias deve durar este lockdown. Uma outra novidade, uma informação atualizada aqui, um decreto do município estava suspendendo a venda de bebida alcoólica, ou seja, os estabelecimentos não estavam comercializando qualquer tipo de cerveja, álcool alcoólico. Então, a Justiça também autorizou, então, nesta terça-feira, a venda. A comercialização já está liberada. Sendo assim, está suspendendo todo o decreto do município e entra em vigor somente o que a Justiça estabeleceu. Isso gera uma série de confusões em relação à área comercial, que não aceitam, não é? Até porque já houve rodízios, houve várias determinações, estão usando álcool em gel, uso de máscaras, reduziram o número de efetivos e mesmo assim os números continuam aumentando. Agora, segundo a Justiça, esse novo lockdown, essa nova determinação só deve ser suspensa quando o município de Rondonópolis oferecer informações que são fundamentadas com os números, com essa redução, melhor dizendo, com os números reduzidos diariamente. Só que isso está longe de acontecer, já que na última semana vários óbitos foram confirmados e o aumento de casos confirmados são alarmantes. Então, a gente aguarda que isso aconteça realmente, novas ações na saúde. Enquanto isso, os serviços não essenciais ficam suspensos, inclusive o shopping center do município de Rondonópolis. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Bruno Pinheiro, então, falando aí do lockdown a partir de hoje em Rondonópolis. Lúcio. Olha... a nossa quarentena aqui, né, de Cuiabá e Várzea Grande, a quarentena obrigatória, também determinada pela Justiça, né? Pelo juiz lá da Vara Especializada da Fazenda Pública, vai até a próxima quinta-feira, é isso? Até o próximo dia 16, e aí vão avaliar ou reavaliar a situação para saber que rumo tomar, né? E tem aquela proposta, né? A proposta lá das entidades aí da indústria e do comércio, da Federação das Indústrias, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, que enviaram lá uma carta tanto ao prefeito Emanuel Pinheiro como à prefeita Lucimar Campos, né, assumindo responsabilidades e propondo a flexibilização, né, a reabertura do comércio, até instituíram lá o que eles definiram como alvará Covid, né,
as empresas que se enquadrarem, né, dentro das orientações, daquilo que precisa ser feito em relação aos cuidados para evitar a contaminação. A empresa que se enquadrar lá dentro desse alvará Covid permaneceria aberta. Quem não se enquadrasse, não respeitasse as orientações, teria que fechar as portas. E aí, de repente, essa questão aí pode também fazer parte aí dessa discussão, dessa reavaliação que o juiz lá, o magistrado, o José Luiz Leite Lindotti, determinou aí, foi a decisão dele da semana passada, e de repente essa ponderação aí do comércio e da indústria poderá também ser avaliada aí nessa nova decisão sobre a continuidade ou não dessa quarentena obrigatória. Só registrar aí... Se vai flexibilizar alguma coisa ou não. Só registrar aí, Lúcio, que o prefeito Emanuel Pinheiro não desistiu, não. Ele continua mexendo os pauzinhos lá Tem uma terceira ação agora, né? No Supremo Tribunal Federal, tentando derrubar aí a obrigatoriedade ou a obrigação de cumprir essa quarentena aí, já que o prefeito não concorda com essa política que foi colocada por um magistrado, porque segundo a defesa, né, da prefeitura, isso fere aquilo que foi consagrado nas urnas, que foi a eleição democrática do prefeito. Considerando isso, não teria o judiciário, né, a esfera judicial, que interferir. Essa é a terceira vez e, pelo que a gente tem visto aí de decisões sendo tomadas em outras localidades do país, não deve surtir efeito, deve ser mais uma derrota aí lá no Supremo Tribunal Federal. Em situação normal, o judiciário não teria que intervir. O problema é que os governantes aí, os prefeitos e o governador, né, eles não conseguiram se entender, né? Um queria seguir por um caminho, o outro seguir pelo outro, ficaram aí batendo boca. Um falou assim, não, eu abri UTI, o outro falou, não, você é mentiroso, você não abriu UTI nenhuma, né? A UTI que você abriu é agora, não foi isso que o governador falou ontem, lá no Jornal do Meio-Dia? Foi isso, não foi? Então é o seguinte, só para concluir aqui, Nayara, é por isso que a Justiça teve que intervir, né? Porque os figurões, os bacanas não conseguiam se entender e a pandemia solta aí, ó, contaminando milhares de pessoas, não é isso? Ué, a Justiça teve que intervir porque é o seguinte, a Prefeitura tem poder de polícia, a de Cuiabá e a de Várzea Grande. E aí é o seguinte, não colocaram 100% da frota na rua. Precisou a Justiça determinar que eles colocassem todos os ônibus para rodar, porque com uma frota menor, os ônibus ficavam lotados, os passageiros como sardinha em lata e propagando a contaminação. Aí eles reclamam o seguinte, olha, a Justiça não tem que se meter aqui. Não tem que se meter como? É para deixar aí a bagunça institucionalizada? É isso? Pois é, só que aí você falou da resposta do governador, mas antes, Lúcio, mais cedo, numa live, o prefeito alfinetou, viu, Paulo, e muito o governador Mauro Mendes. Vamos conferir na matéria da Luciana Gavilha aí sobre a entrega de mais 20 leitos de UTIs para o antigo pronto-socorro, que é o hospital de referência à Covid-19 aqui em Cuiabá. O prefeito usou as redes sociais para anunciar a nova implementação ao lado do filho dele, o deputado federal Emanuelzinho, e do presidente da Câmara de Vereadores da capital, Misael Galvão. O gestor relembrou o número de leitos de UTIs já disponível para pacientes com Covid-19. São 55 leitos no antigo pronto-socorro e 40 no Hospital São Benedito, ou seja, a capacidade total, 95 leitos. Mas agora o pronto-socorro passa a ter mais 20 leitos de UTIs, porém já prepara também para nos próximos dias implementar mais 10 leitos. Avançando no nosso compromisso de entregar mais 30 leitos devido a imensas filas que estão se formando, estamos nesse momento entregando 20 dos 30 pactuados e dentro de poucos dias já queremos anunciar
a entrega dos 10 leitos comprometidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. A criação de mais 20 leitos de UTIs em Cuiabá para atender pacientes com a Covid-19 só foi possível porque o Ministério da Saúde encaminhou a Cuiabá 40 respiradores. Mesmo assim, o prefeito Emanuel Pinheiro faz um apelo. Ele pede para que as pessoas, empresas, entidades ou mesmo o próprio governo federal encaminhem também mais bombas de infusão para ampliar ainda mais a rede. Hoje, Cuiabá representa 24% do total de casos confirmados do estado. O vírus está se interiorizando com uma força muito grande. E nós somos a capital, a maior cidade, a mais populosa, com maior estrutura, a mãe de todos os municípios, e temos que receber, estamos recebendo nossos irmãos do interior, salvando vidas e dando todo o apoio também ao interior do estado, que está totalmente sem apoio, sem estrutura na saúde pública. A gente sabe que os leitos de UTI são rotativos, se Deus quiser as pessoas vão sair tendo alta e vamos poder estar recebendo mais famílias para que a gente possa ter o atendimento necessário, o atendimento adequado para que a gente possa salvar vidas. O prefeito se defende frente ao avanço do contágio. Diz que Cuiabá está fazendo a lição de casa. Teria apenas 24% do total de casos registrados da doença e que a maior demanda é do interior do estado. E a população contaminada busca tratamento na capital, superlotando assim a rede. E alfineta o governo do estado ao ponderar que apenas a Prefeitura de Cuiabá implementou 115 novos leitos de UTIs e o governo de Mato Grosso apenas 265 leitos. Pelo boletim do governo do estado, existem 265 leitos pactuados exclusivos para a Covid-19 em todo o estado de Mato Grosso. 265 leitos. Com esses 20 que estamos entregando agora, nesse momento, somente a Prefeitura de Cuiabá está disponibilizando 115 leitos exclusivos, 115 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19, o que representa quase 50% do total de leitos disponibilizados em todo o estado de Mato Grosso. O gestor finalizou o anúncio agradecendo o apoio recebido do governo federal e reiterou que os novos leitos já estão disponíveis na Central de Regulação. A partir deste momento, a nossa equipe da Secretaria do Hospital Referência Covid-19 está lá acompanhando esta live, está autorizado o funcionamento, a disponibilização de mais 20 leitos de UTIs exclusivo para Covid-19, oferecidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e, neste momento, disponibilizando para a Central de Regulação, para que hajam rápido, diminuam a fila, zerem a fila e possamos juntos salvar vidas e proteger a saúde e a vida da nossa gente. Pois é, então aí... Discurso tem de sobra, primeiro né? que, como eu falei... De um lado e do outro, O né? prefeito deu a primeira alfinetada. Discurso é o que não falta, né? Discurso de um lado, discurso de outro, um joga uma pedra de cá, outro joga outra pedra de lá, não é isso? É aquilo que a gente falava, a justiça teve que intervir por causa disso, né? Teve que intervir por causa disso. Eu queria só dizer o seguinte, rapaz, e 76% aí que o prefeito está dizendo, 76%, porque 24%, apenas 24% são pacientes de Cuiabá, significa dizer que os outros 76% vêm do interior do estado, né? E aí é onde o Emanuel Pinheiro cutuca o digníssimo Mauro Mendes, para variar. Eu tive a oportunidade de entrevistar no dia de ontem, aliás, na noite de ontem, no programa Opinião, na TV Pantanal, o Emanuel Neto, o Emanuelzinho, deputado federal. E participou, inclusive, dessa live aí, que a gente acabou de ver com o Emanuel Pinheiro. Estava dizendo o seguinte, o governador Mauro Mendes tem grande culpa nesse caos que se estabeleceu aqui, especialmente na Baixada. Por quê? Porque ele, inclusive, havia prometido lá em março a construção, instalação de 1.000 UTIs e apenas, aspas, não é? Apenas conseguiu instalar 200 UTIs. Há uma defasagem, então, de 800 UTIs. Se tivesse colocado em prática aquilo que havia sido prometido, segundo o Emanuelzinho, o cenário seria diferente. Ele até, o deputado,
que é filho do prefeito, disse que é muito complicado, quem lida com a gestão pública sabe que é complicado colocar 1.000 UTIs em funcionamento, especialmente porque demanda equipamentos, material humano e tudo mais. Só que, e aí, por conta desses 76% que vem do interior, Cuiabá acaba absorvendo sem nenhum tipo de obrigação, segundo ele, não é? E todo prefeito que passa por ali reclama disso, que atende não só Cuiabá, como diz o Emanuel Pinheiro, é a mãe, não é? Qual o termo que ele usou? Mãe dos municípios. Mãe dos municípios. E já recebeu o troco de outra pessoa também, viu, Paulo? Já recebeu o troco lá do presidente da MM, o Neurilan Fraga. Falou também? Não, cutucou o prefeito Emanuel Pinheiro. Só tentando contribuir com sua observação, Neurilan diz o seguinte: olha, Cuiabá recebe por cada paciente que atende do interior, né? Aí ele coloca o seguinte aqui, apontou que o prefeito MDBista pode estar tentando justificar o colapso da saúde na capital, culpando o número de pacientes do interior que têm sido atendidos em Cuiabá e Várzea Grande. Só que aí Neurilan lembra o seguinte, que esse é um discurso equivocado, já que a capital recebe os maiores recursos federais por ser gestão plena do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, é o que o presidente da MM lembra ao prefeito Emanuel Pinheiro. Essa história é o seguinte: mãe de todos os municípios, mas recebendo uma montanha de dinheiro. Então, não é de graça, né? E a proposta, para finalizar aqui, daqui a pouco no meu destaque, a gente vai conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa questão de verba que vem para Cuiabá, que vem para Várzea Grande e para os demais municípios, os principais municípios, pelo menos, verba da União em tempos pandêmicos. Daqui a pouco. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é o seguinte, sobre essa polêmica CPI do paletó, né? Está previsto para hoje, né, se eu não estiver equivocado, a leitura do relatório lá no plenário, né? E a votação deve ser na próxima quinta-feira. Até porque é o seguinte, teria ocorrido aí no final de semana uma reunião do prefeito Emanuel Pinheiro com os vereadores da sua base aliada, né? Os vereadores que apoiam o prefeito, onde a recomendação é o seguinte: olha, a toque de caixa, votar rapidinho esse relatório, enterrando de vez essa CPI do paletó. A orientação seria essa. Agora, tem um fato que chama muita atenção e merece que a gente destaque ele, até para ouvir, né? Até para ouvir, para que os nossos telespectadores possam comentar pelo WhatsApp aqui do Notícia de Frente, uma declaração de Sua Excelência, o vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, né? Defensor intransigente e apaixonado pelo Emanuel, da gestão, né? Da administração Emanuel Pinheiro. Não vou falar que ele é apaixonado pelo Emanuel, pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele diz o seguinte: olha, esse relatório é um relatório fajuto e uma armação ordinária da oposição. Eu só concluo aqui o meu destaque perguntando o seguinte: é ordinário quem quer apurar ou é ordinário quem quer jogar para baixo do tapete? Essa é a pergunta que eu faço, até para a reflexão aí dos nossos telespectadores. Certo. Olha, antes do intervalo, vamos aqui ao WhatsApp, a participação do nosso telespectador. Bom dia, bancada. Enquanto os nossos governantes ficam brigando de quem faz mais, vidas estão sendo ceifadas. Agora o Ministério Público ajude a população. Nenhum dos dois fizeram a lição de casa. É a Ana Cláudia aqui. E é uma verdade. O que a Ana Cláudia fala é uma verdade. Aqui na capital, em Cuiabá, em Várzea Grande, em Rondonópolis, não fizeram a lição de casa. Os prefeitos não fizeram a lição de casa. Mas o governo do estado é o seguinte: ele tinha que ter feito mais pelo interior. Tinha sim. Tinha que ter feito, né? O prefeito Emanuel Pinheiro não tem razão quando ele fala assim: Cuiabá é a mãe dos municípios, né? Como se fosse ele que estivesse resolvendo tudo. Não é o seguinte, porque os primeiros 20 novos leitos de UTI foram anunciados agora. Agora que foram anunciados.
As UTIs, as outras, elas já existiam, só que estavam até sem condições de funcionar, ficaram sem condições de funcionar durante muito tempo. Então é o seguinte, todo mundo aí tem culpa no cartório. Eu falei, eu só queria complementar isso que o Lúcio falou. A gente fala do Ministério Público, eu falo que são os dois, tá? O federal e o estadual, porque a verba que está vindo é federal e o estadual também tem sua responsabilidade porque está vivendo, né, todo o sistema. Eu tive a oportunidade de ontem mandar um vídeo que eu recebi uma denúncia, não é? O jornalista recebe sempre isso, um vídeo de denúncia aí de um caos que está ocorrendo aí na unidade de saúde aqui de Cuiabá, faltando, enfim, desdizendo aí alguns gestores. Eu mandei. Doutor, o senhor sabe disso? Não vou dizer o nome do promotor, mas o senhor está sabendo disso? Não, esse vídeo aqui eu já conheço já há algum tempo. Bom, se já conhece de algum tempo, eu acho que as decisões, a movimentação pelo menos, já que a decisão não ocorre no âmbito do Ministério Público, a providência tem que ser tomada de imediato, porque se deixar para acontecer, para tomar providência depois que passar a pandemia, aí a Inês terá sido morta. Aí tem mais uma participação aqui, sou o Leandro do bairro Dom Aquino, gostaria que vocês me explicassem se essas UTIs são as que o Emanuelzinho conseguiu ou são as que o governo federal mandou a grana, 42 milhões? As duas coisas, porque o Emanuelzinho conseguiu, ele conseguiu como? Ele tirou dinheiro do bolso e comprou? Não, na verdade, ele articulou, aí mérito para o deputado, se articulou junto, ou teria se articulado, pelo menos é o que está sendo colocado por ele, pela assessoria de imprensa dele, é que ele se articulou junto ao Ministério da Saúde e conseguiu viabilizar aqui tanto os respiradores, não é, os equipamentos para Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, salvo engano. Aí a pergunta que faz é o seguinte, por que os demais parlamentares, tanto os deputados federais como os senadores, não também conseguiram aqui para Cuiabá ou para o interior que seja, para ajudar a desafogar essa articulação junto ao Ministério da Saúde para tentar amenizar a situação aqui. Então, o que está sendo colocado é que sim, são as 20 aí, aspas, do Emanuelzinho, né? Mas que... É o trabalho de bancada, né? O trabalho, tem que ser feito, que é obrigação deles também de fazer. Nesse caso foi individual, agora o de bancada deveria ocorrer também. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a Notícia de Frente.